Roberto! Vamos rezar por esse homem, né? Vai, falem, por favor, a respeito do jogo. Então, foi uma vergonha o confronto do Corinthians com essa equipe semi-amadora nos dois jogos. Isso não tem como tirar. Acompanhei boa parte da coletiva ontem do Ramon, não é? O Ramon tentou falar que estava orgulhoso por seus jogadores, até publicamente externar esse tipo de situação, eu entendo. Mas é importante falar a verdade. O Corinthians é um time desequilibrado. É um time que do meio para frente resolve algumas situações. Ontem situação difícil, mesmo de forma difícil, o Corinthians conseguiu chegar ao placar. Mas a defesa não pode, né, tomar tanto gol como vem tomando. Tem problemas no sistema defensivo, tem problemas nas laterais, tem problemas na zaga. E ontem uma das respostas do Ramon Dias não me convenceu, dizendo que não, eu poderia resolver o problema defensivo colocando os zagueiros e tal. Vamos trazer ele falando isso. Né? Eu quero me aprofundar mais nesse tema. Então, eu separei, só para você. O Corinthians precisa repensar, teve uma arrancada maravilhosa, espetacular no final da temporada, e precisa repensar, porque se fosse o Mirassol ontem, a casa tinha caído. E o Mirassol é já no próximo final de semana. Destaque positivo para o Yuri Alberto. Eu estou muito à vontade para falar do Yuri, porque no momento mais difícil da carreira desse menino aí, no Corinthians, eu acabei falando, elogiando ele demais, e ele está dando a volta por cima e sendo fundamental. Esse Hugo, também já estou falando há algum tempo. Dorival, acho que amanhã a convocação da seleção, é isso? Por favor, amanhã? Né, Dorival? Bom, nos próximos dias tem convocação da seleção brasileira. O Hugo tem que estar entre os convocados. Ontem o Hugo falhou, inclusive, no gol e admitiu publicamente o que é legal. Mas se não fosse ele, se não fosse ele, ele saiu como herói ontem. Para mim, ele foi o melhor homem em campo. Se não fosse ele, o Corinthians tinha pago o maior mico da história. Mais que o Tolima. Então, esse rapaz merece, sim, uma oportunidade na seleção brasileira. O Memphis, eu acho que na folga cada um faz o que quer. Mas vamos focar um pouquinho mais no futebol, né, Memphis? Tá muito, né? Festa de 3 dias de aniversário com o Benjor, saidinha com o Neymar e bola que é bom nada. O diretor deixou ele fora do quadro de terça-feira que a gente fez aqui. Você começou a criar polêmica. Bola que é bom nada, né? Ontem esteve muito quando abaixo. Tá jogando bem e tá lá na Zona Leste, no boteco, comendo hot dog, assim, não sei o quê, aí pode. Não estou dizendo que não pode, Silvestre. Não estou dizendo que não pode, acho que ele tem direito de fazer o que quiser na folga dele. Mas que ele está devendo nesse início, está devendo. Ele está devendo. Ele tem que ser protagonista. Ele tem que resolver em campo. Com um time dessa qualidade, um jogador que ganha o que ganha, que chega e fala, a camisa 10 é minha. Ele falou. A faixinha, que era o emblema lá do a faixinha tem o número 10 e tal. Ele Tudo bem, chamou a resposta. não fez uma grande partida, mas achou um passezinho aí pro Bidu fazer o gol e tal. Enfim. Eu enxergo assim, o Corinthians, o que faltou ao Corinthians na Venezuela, talvez tenha sobrado aqui. Se lá não correu e foi soberbo e achou que já estava com o jogo na mão, aqui correu errado. Começou bem o jogo, do jeito que tinha que começar. Faca no dente, fazendo 1-0. Só que quando toma um empate a 4 minutos, o psicológico do time foi pro saco numa fração de segundos. O Corinthians, cara, é incrível a relação com a Libertadores. Parece que, fica com paura de jogar. Pra mim, o psicológico, o poder mental ali, fez toda a diferença. Jogando contra um adversário, com todo respeito, um nanico, inexpressivo. Tinha um menino lá que era um fraldinha. O filho do presidente. O filho do presidente, 16, mas nem pelo na perna ele tinha. Uma criancinha jogando. Um outro lá, barrigudinho. O fofinho, né? É claro que jogo de Libertadores é um campeonato diferente, é tenso, é nervoso. Não, mas contra adversários frágeis desse jeito, o Corinthians não precisaria ter passado por esse aperto. E só para fechar, a maior verdade disso, é caso de terapia, juro, é caso de terapia. A maior verdade de tudo que você falou, o comportamento da torcida. Esse é o termômetro. Os jogadores que fizeram ano passado essa relação muito legal com a torcida, a cada jogo, comemorando ali muito perto da torcida, ontem foram lá comemorar com a torcida. E a torcida deu a resposta, não estava satisfeita. Vamos jogar a bola. Agora, cobrou. nos 90 minutos, a torcida do Corinthians, cara, mas deu um show. Normal. Mas a torcida não sentiu. Com 4 minutos, quando toma empate, o time fica nervosíssimo em campo. O Hugo Souza quer arrumar briga também lá com o rapaz que tomou um copinho d'água e fez uma cera, tal, não sei o quê. A torcida do Corinthians empurrou, mas no final cobrou, tá certo. É a torcida. Yo tengo que felicitar a los jugadores por el momento que estamos viviendo. El momento en todo sentido, en todos los objetivos que venimos cumpliendo. No hay un objetivo que nosotros
todo el club, los jugadores, no hayamos cumplido. Entonces, los hinchas tienen que estar felices, disfrutar, estar contentos, tienen que estar felices, porque Corinthians cambió, y cambió muchísimo, y va a seguir cambiando, va a seguir exigiendo. La gente exige, el periodismo también. Veo que esta semana se habló mucho de que Corinthians, una vergüenza, cómo jugaron allá, cómo... Esto es fútbol, estamos en un buen camino. ¿Que tenemos que corregir? Exactamente, pero son los riesgos de jugar acá. Porque jugamos con 5 puntas, arriesgamos, sabemos, a mí me gusta arriesgar. Para conseguir el resultado arriesgo, não me importa, arriesgo. Muito A bem. torcida do Corinthians não está feliz. Não, A desfrutar. torcida do Corinthians está aliviada. É. E quem falou em vergonha, me desculpe, Ramon Dias, que deu uma ótima entrevista depois do jogo contra o Guarani, ele e o Emiliano reconheceram. Foram vocês, a família Dias, que disseram que o Corinthians apresentou um futebol vergonhoso na Venezuela. Tem que melhorar, não pode repetir. E como eu disse agora há pouco, dessa vez correu, só correu errado, correu afoito, correu nervoso. E quase deu no que deu, hein? Acontece o seguinte, quando o Corinthians tem a reação que teve na final do Campeonato Brasileiro, né, que estava de virtual rebaixado, ele passa para uma vaga na pré-Libertadores, qual foi o papel da imprensa de um modo geral? Foram elogios não faltaram, a recuperação aos pontos positivos. Aí ninguém vai falar da imprensa. Aí quando o Corinthians começa bem o ano, se classifica, é verdade, mas tem como desempenho, o que desempenhou nas 2 partidas contra essa equipe semi-amadora, a imprensa está relatando aquilo que é o sentimento do torcedor. Eu fico imaginando o torcedor saindo da arena ontem, né, ou no carro, ou no trem, ali com o radinho, ou no celular, ouvindo o pouco do jogo. O torcedor não estava... não, o torcedor estava aliviado mesmo, porque fica preocupado, porque o Corinthians tem o Mirassol, né? Que é uma equipe extremamente superior a esse frágil adversário, E onde na o Corinthians próxima teve fase da dificuldades. Libertadores, o Barcelona de Guayaquil, É isso, é que outro ao contrário do é Universidade, tem isso. torcida grande, tem alguma tradição Então, em vamos Libertadores. falar a verdade, né? A verdade não mata ninguém. Gente, não foram 2 boas apresentações, cumprimos o objetivo, mas o time não esteve bem, e ponto. Nesses isso 2 é real. jogos, não vamos isso. também enxergar Não. só a catástrofe e a tragédia. Porque o Corinthians Silvestre, vem, tá todo mundo desde o ano elogiando o passado, Corinthians a todo O tempo. esquema tem verdade. dado certo, mas nesses 2 jogos, Nesses contra 2 esse jogos naniquinho aí da jogou como Venezuela, time não dava. pequeno, não jogou como Corinthians. Converse ele com os torcedores do Corinthians para ele ver. Jogou com Né? soberba na ida e Com- com medo na volta. Que o Corinthians tem jogadores de característica ofensiva? Tem sim. Do meio de campo para frente, o Corinthians tem ótimos Os alas jogadores. ontem também, os não 2 laterais atacam Agora, bastante. um time dentro da realidade do futebol hoje, especificamente do futebol brasileiro, você precisa ter um time equilibrado. Você precisa encontrar um equilíbrio. E admitir que está faltando esse equilíbrio. Sim. Né? Ninguém está pedindo para ele abrir mão, abdicar do ataque. Mas você tem que marcar e ter segurança para atacar. É isso que está faltando ao Corinthians. E tem que admitir que está faltando. Se não publicamente, espero que internamente, Silvestre, a conversa tenha sido outra. 14 jogos no ano, o Corinthians só não foi vazado em 3. Um deles naquele pântano. É isso. No jogo contra a Ponte Preta, que era difícil fazer gol mesmo, né? Ou tomar. E outra, o Corinthians até agora perdeu uma única partida na temporada, não é isso? Perdeu para o São Paulo. São Paulo. Uma única partida. Ok, muito bom. Muito bom. Só que agora chegaram momentos que o Corinthians não pode perder. Agora não. Tá? Não Agora não adianta pode ter- agora é erro zero. ter tido uma única derrota e, por exemplo, perde do Mirassol, fora. Aí perde do Barcelona de Guayaquil, fora. Precisa urgentemente corrigir esse sistema defensivo. Não estou falando só de zagueiros. O sistema defensivo do Corinthians é um fiasco. É uma equipe que você vê que não é bem treinada pelo Ramon, a quem eu tenho as minhas divergências de potencial que ele tem para ser técnico do Corinthians. Eu não acho que seja o sistema de jogo do Corinthians está errado, tanto que o Corinthians tem entregue bons jogos desde o ano passado com esse 4-4-2 losango no meio campo. Para mim, ali, eu vou me escorar, a minha opinião vai ser escorada nas opiniões de 2 jogadores ontem, o Hugo Souza, o goleiro, e o Memphis Depay. Para o Hugo Souza, eu concordo piamente com ele, a defesa não é só a linha lá de trás dos 4. A defesa começa lá no ataque. Eu falei, sistema tá defensivo. faltando mais agressividade para os homens de frente e principalmente para os caras do meio campo na hora de recuperar a bola. Tá faltando mais apetite, morder mais.
né, para o sistema funcionar como pra um todo. cima e tentar tirar a bola. E o Memphis Depay enxergou uma outra coisa que é muito interessante. O Corinthians ataca muito, só que ataca desordenadamente em alguns momentos e o time fica totalmente exposto. Afobado. Então tem que ter inteligência para atacar. Então, essas duas coisas. Estratégia. Do meio para frente. Quem monta a estratégia? Do meio É o para técnico. frente, os jogadores têm que ter mais apetite Ele não para ouve, roubar a bola e pergunta, para ele não marcar. Ele não tá Ok? ouvindo, é verdade. porque eu estou tentando desenvolver um raciocínio que normalmente é interrompido pelo senhor. A outra coisa é saber atacar. Não distanciar as linhas, não deixar um buraco. Atacar com inteligência. O senhor consegue participar de um debate? Não ficar dando a bola sempre para o outro e tomando contra-ataque. Consigo, mas toda hora é difícil. Mas aí o Ramon, ele Agressivo. Eu fui agressivo? Não Eu fui foi. agressivo, mediadora? Não foi. Mas o Ramon, Mediadora. ele tá pecando um pouco no esquema tático, então. Não, eu não acho que é o esquema tático. eles tão- Eu acho que é o comportamento das Silvestre. peças do esquema Do tático. esquema tático. O que Então você falou- tá pondo a culpa no jogador. O que E você, não mais ou menos isso mesmo. você falou, eu vinha concordando. E pontuei que o quê? É um erro na estratégia. Na estratégia, você vê erros na última linha do Corinthians ali. O Corinthians tem o Bidu, né? Que jogar com o Hugo também é uma complicação. Aí o Bidu tem dificuldade na marcação. Olha, ó como é que os jogadores O recebem meio bola campo ali do dentro da Corinthians, área. o meio campo do Falando em Corinthians Bidu, tem só peraí. meias. Não tem um volante marcador, é um monte de meias. Esses caras, eles têm que ter um compromisso também de marcar com mais vontade, mesmo que não sejam as características.